Olá a todos os alunos, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu me propus gravar essa videoaula para explicar essa atividade que ela é bastante simples. Uma atividade que envolve ordens e classe de um número natural, como nós estamos vendo aqui no comando, e que inclusive é o assunto que nós estamos estudando, ordem e classe de um número natural. Essa atividade é a primeira de duas partes. Como a segunda parte é o complemento dessa daqui, dessa primeira parte, então, uma vez vocês entendendo através desse vídeo como resolver, a segunda parte também se tornará fácil. Só que antes de eu entrar na explicação dessa atividade, eu gostaria de relembrar alguns pontos que nós estamos estudando desde o começo do ano letivo, tá? Esses pontos aqui eles são importantes para que vocês possam lembrar, são pontos que vocês já trazem lá do terceiro, do quarto ano, mas que também é conteúdo do quinto ano. Então, nós vimos, só para começo de conversa aqui, o sistema de numeração decimal, que é o sistema de numeração que nós utilizamos, que ele é contado de 10 em 10, por isso que decimal. Não vou entrar em pormenores porque vocês com certeza sabem disso. Nós vimos também a diferença entre números e algarismos. Tá? Alguns alunos se confundiram no começo, mas já sanamos essa dúvida aqui. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o número 2026. 2026 é o número 2026, um número, e ele é formado, esse número é formado por 4 algarismos. Vejam lá que cada um desses daqui é um algarismo que forma um número 2026, tá certo? Vimos também que todo número ele tem um sucessor e um antecessor. Ainda continuando com o exemplo de 2026, vou colocar aqui, ó, 2026. Vejam que esse número ele tem um antecessor. Quem é o antecessor? É o número que vem antes. Então, quem é o antecessor de 2026? É o 2025. E ele também tem um sucessor, que é o número que vem depois. No caso do nosso exemplo, é 2027. Tá? Vimos também que todo algarismo ele tem dois valores. Tá? Então, veja aqui, ó. Todo algarismo ele tem dois valores. Que são os valores relativos e os valores absolutos, tá? Então, aqui nós já vamos tratar de algarismos. Eu vou colocar aqui, seguindo com o mesmo exemplo, 2026. Então, esse é o número 2026, mas vejam que nós vamos tratar aqui de algarismo. Então, vou colocar aqui dessa forma, que ficará melhor a visualização. Então, o que é o valor absoluto? O valor absoluto é o valor do próprio algarismo. Então, o valor absoluto desse 6 é 6. O valor desse 2 é 2. O zero, ele não tem valor relativo nem absoluto, porque ele é chamado algarismo não significativo. Já já vou mostrar para vocês lá no conteúdo. Mas eu vou colocar ele aqui, porque como nós sabemos, um dos objetivos do zero é ocupar as casas vazias, por assim dizer. E o valor absoluto desse 2 é 2, tá? Então, como eu disse, o valor absoluto é o valor do próprio algarismo. Já o valor relativo, ele é o valor que o algarismo está ocupando no numeral. Então, olha, o 6 aqui, que está lá na casa das unidades, dezena, centena, unidade de milhar.
Então, é como se fosse cada um dos números que estão na unidade, como se eles fossem multiplicados por 1, porque unidade é relativo a 1. Dezena é relativo a 10. Centena é relativo a 100. E aqui, essa unidade de milhar, então, é relativo a 1000. Então, é dessa forma que a gente encontra o valor relativo. Por exemplo, se eu multiplicar 6 vezes 1, dá 6. Ó. Então, o valor relativo de 6 é 6. O valor relativo de 2 é como se eu multiplicasse 2 vezes 10, que dá 20. Mas também tem outra técnica que eu ensino. Vejam aqui, ó. Vejam que depois do 2 tem um algarismo, que é o 6. Então, se eu colocar um 0 aqui, vai formar o valor relativo desse 2. Qual é o valor relativo desse 2? 20. Qual é o valor relativo desse 2 aqui, do próximo 2? Vejam que depois dele tem 1, 2, 3 algarismos. Então, se eu colocar 3 zeros, vai formar o valor relativo desse número 2. Só para termos mesmo de explicação, porque essa explicação ela já foi dada em sala de aula. Inclusive, o assunto é esse daqui, ó. Vocês devem estar lembrados. Vejam que essa aula ela foi dada lá no dia 20 de janeiro ainda, bem no começo. Então, nesse assunto aqui, nós vimos o conjunto dos números naturais, nós vimos que todo número natural ele tem um sucessor e um antecessor, e que a sucessão dos números naturais ela é infinita. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, que aqui, ó, essa reta numérica ela diz que o que é o sucessor? O sucessor é o número que vem depois, então. O sucessor de 0 é 1, de 1 é 2, de 2 é 3, de 3 é 4. E, como eu disse para vocês, a sucessão ela é infinita, porque nós sabemos que os números naturais eles são infinitos. Agora, os antecessores, que são os números que vêm antes, todos os números naturais eles têm o seu antecessor, exceto um, aqui, ó, o zero. O zero é o único número natural que não tem antecessor. Por quê? Porque o antecessor é o número que vem antes. Veja bem aqui, ó. Ó, o antecessor é aquele que vem antes. E se nós vermos aqui na reta numérica, veja que não tem nenhum outro número antes do zero. É por isso que nós dizemos que o zero é o único número que não tem antecessor, ok? Nós vimos também aqui no exemplo, vejam aqui, ó. Usamos o 8 aqui como exemplo. Quem é o antecessor de 8? É o 7, que ele vem antes. Quem é o sucessor de 8? É o 9, porque ele vem depois. Então, é bem simples de entender. Nós vimos também que no sistema de numeração decimal que existem os números significativos e os não significativos. O que significa isso? Então, esses daqui são os 10 algarismos. Dos 10 algarismos, do 1 até o 9, eles são números, são chamados números significativos, porque eles significam um determinado número de unidades. Por exemplo, quando eu falo 2 sapatos, eu estou indicando a quantidade de sapatos. Tá? Então, do 1 até o 9 são os algarismos significativos. Já o 0, eles são chamados de números não significativos, porque eles não representam valor nenhum quando estão sozinhos. Atenção, quando eles estão sozinhos, quando o zero está, quando eles não está acompanhado de outro algarismo, ele é um número não significativo. Veja aqui, ó, vou colocar bem aqui, zero. Ele apenas está indicando a ausência de alguma coisa. Quando ele está sozinho. Agora, se eu coloco, por exemplo, qualquer um outro algarismo significativo, eu vou colocar o 7 aqui, ó. Veja que agora vai formar um número significativo 7. E se eu fizer de outra forma, colocar o número significativo 7 à esquerda, veja que ele vai formar o outro número significativo, que é o 70.
tá certo? E outra coisa que nós vimos também nesse assunto aqui é que os valores relativos e valores absolutos, que eu já expliquei lá na aula. Então, esse assunto aqui todos os alunos têm, pedi para estudar, alguns poucos estudaram, e agora o que é que nós vamos ver agora, que é o conteúdo da nossa aula, é justamente isso daqui, ó, que os números, eles estão organizados em ordens e classes. Aí eu vou seguir aqui com o exemplo do número 2026, pode ser qualquer número, mas já que eu comecei com ele, então vamos terminar com ele. Vejam que esse número 2026, lembram que a professora lá no primeiro, segundo, terceiro ano ensinou a contar da direita para a esquerda 3 algarismos? 1, 2, 3, coloca um pontinho aqui. Esse pontinho é justamente para nós dividirmos as classes. Mas falando de ordem, cada um desses algarismos, vejam que o número 2026, ele tem quatro algarismos, e se ele tem 4 algarismos, ele tem 4 ordens, porque cada algarismo é uma ordem. Se ele tem 4 algarismos, ele tem 4 ordens. E 2 classes. A gente vai ver já já sobre isso daí. Então, vejam que a primeira ordem, que é a ordem das unidades simples, a segunda ordem, que é das dezenas, a terceira ordem, que é das centenas, a quarta ordem, que é das unidades de milhar. Então, vejam que o número 2026 ele tem 4 algarismos, 4 ordens. Quando o número ele tem 3 ordens completas, primeira, segunda, terceira, ele forma uma classe, que é a primeira classe, que é a classe das unidades simples. Veja que ela está completa porque uma classe é formada por 3 ordens. E aqui tem a segunda classe, que é a classe dos milhares, tá? Então, como eu falei aqui para vocês, vejam bem aqui, ó, que esse número 2026, ele tem 4 algarismos, o 2, o 0, o 2 e o 6. Ele tem 4 ordens, porque cada algarismo é uma ordem, contado da direita para a esquerda. E ele tem 2 classes, porque quando um grupo de 3 ordens, eles formam uma classe, tá? Esse exemplo que eu acabei de dar para vocês, eu expliquei bem aqui, ó, nesse assunto, que é o assunto que fala sobre ordens de um número natural. Vejam que o que é que diz aqui, ó, que a posição do algarismo, ela é fundamental. Ela é fundamental. E eu fiz questão de colocar aqui para vocês que a gente vai analisar o algarismo 7, ó, o algarismo 7. Então eu fiz questão de organizar eles um abaixo do outro. Então vejam que esse 7 na primeira posição, aqui, ele vale 7. Depois que nós terminarmos de analisar esse exemplo aqui, a gente vai ver que está se tratando de valor relativo. E o que é o valor relativo? É o valor que o algarismo ocupa no numeral, tá? Então vejam aqui que esse 7, na primeira posição, ele vale 7. Veja que esse outro 7 aqui, que ele está na segunda posição, já que a primeira posição é do 5 e a segunda é do 7, agora ele vale 70. Aqui em 758, o 7 na terceira posição, ele vale 700. Na quarta posição, ele vale 7.000. Só para exemplificar, como eu falei para vocês lá no dia da explicação dessa aula, eu vou colocar o número 7 aqui, da quarta posição. Vou colocar o número 7 aqui.
Então, vejam que depois do 7 tem 3 algarismos, ó, o 5, o 8 e o 1. Então, se eu colocar 3 zeros, aí eu vou ter o valor relativo desse 7, ó. Ou seja, o 7 na quarta posição, ele vale 7.000. Assim como o 7 na quinta posição, ele vale 70.000. Então, isso é o que nós chamamos de ordem de um número natural, tá? E nós vamos ver bem aqui, ó, que cada algarismo ele forma um numeral. Cada algarismo que forma um numeral, ele ocupa uma ordem. Então, eu fiz questão de colocar aqui um número formado por 4 algarismos e esse algarismo é o mesmo. Então, só para vocês verem que dependendo da ordem em que ele está, ele tem um valor diferente. Veja que na primeira ordem, que a primeira ordem é a ordem das unidades. Veja que ele vale 1, porque é como se nós multiplicássemos por 1, já que unidade é uma palavra referente ao número 1. Na segunda ordem, que é onde estão os numerais da dezena, e dezena é o número referente ao número 10, é como se nós multiplicássemos 1 vezes 10, que vale 10, olha lá. A terceira ordem é a centena, que é o número relativo ao número 100, e a quarta ordem, que é a unidade de milhar. Então, milhar, nós usamos muito a palavra 1.000. É como se nós multiplicássemos esse 1 vezes 1.000. Vejam que as ordens, elas são contadas sempre, que é o que nós vamos ver aqui, ó, da direita para a esquerda. Vejam que nós vamos sempre colocar, organizar os algarismos nos numerais, sempre contando da direita para a esquerda. Eu não vou colocar aqui, ó, a primeira ordem. Não vou colocar aqui a segunda. Por quê? Porque o comando diz que a gente conta as ordens a partir da direita para a esquerda. Então, a primeira ordem vai ser aqui, olha. Logicamente, indo da direita para a esquerda, a segunda ordem, a terceira ordem, a quarta ordem, e assim sucessivamente, porque nós sabemos, como eu disse para vocês, que os números naturais eles são infinitos. E como os números, vou colocar aqui o número 1 milhão. Vejo aqui, ó, o número 1 milhão é um número formado por primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Tem 7 ordens aqui, ó. Tem 7 ordens esse número aqui, tá? É um número formado por 7 ordens. Então, por isso que eu disse, é assim sucessivamente. E, por exemplo, a importância da gente contar da direita para a esquerda, como eu mostrei para vocês, ela tem uma relação muito grande com as operações de matemática. Nós temos uma adição aqui, ó, que nós não vamos começar aqui da esquerda para a direita. Eu não posso começar 9 mais 6, 15. Não posso começar. Tá? Porque, como nós estamos vendo, a gente deve começar da direita para a esquerda. Então, assim a gente começa do menor, porque como nós vimos anteriormente, unidade vale 1, dezena, 10, centena, 100 e assim sucessivamente. Então, quanto é que vale, qual é o valor relativo desse 5? É 5. Qual é o valor relativo desse 7? É 7. Veja que o valor relativo desse 1 não é 1, porque é como se eu multiplicasse 1 vezes 10. Então, ele vale 10, esse vale 90. E quando eu somo aqui, ó, 5 mais 7 dá 12, vejam que a casa, do valor de lugar, ela só tem espaço para um algarismo, que é o algarismo da unidade. Então, se eu tenho 12 aqui, ó, que 5 mais 7 dá 12, vejam lá que o 2, que é a unidade, ele vale 2, e o 1 que está na dezena vale 10. Então, logo, esse número 1 ele tem que subir para a casa das dezenas. É quando nós dizemos que o número subiu. Agora, nós temos aí 1 mais 1 mais 9, que dá 11, e novamente esse 1 aqui, ó, que é uma centena, ele tem que subir lá para a casa das centenas.
1 mais 9 mais 6, que dá 16, e vejam que como aqui só tem um espaço para um algarismo, então esse número tem que subir, só que como não tem mais números significativos para compor a soma, então nós baixamos esse número. E vejam que aqui esse resultado que formou aqui, que nós chamamos de o resultado da adição, nós chamamos de soma ou total, veja que ela formou um número formado por 4 algarismos e 2 classes, formado por 4 algarismos, ou seja, se tem 4 algarismos, ele também tem 4 ordens. E formado por 2 classes. A primeira classe é a classe das unidades simples e a segunda é a classe dos milhares. Viram? Então, isso daqui, só para passar para a próxima, para o vídeo não ficar extenso, nós temos aqui a primeira ordem, que é a ordem das unidades simples. Vejam aqui, ó, no número 645, qual é a primeira ordem? É das unidades simples. Qual é o número que está na ordem das unidades simples, que é a primeira ordem? É o 5, tá? E assim os demais números aqui, ó. O 32 é o 2, o 8.089 é o 9. Então, eles estão na primeira ordem, que é das unidades simples. E assim sucessivamente, nas demais ordens, tá? Olha aqui a segunda ordem, quem é que está na segunda ordem? Que é a ordem das dezenas. Olha aqui, ó. Unidade, dezenas, ó. Segunda ordem, dezenas simples. E assim sucessivamente, tá? Vimos ordem e vimos também classe, que foi o último assunto estudado. Classe de um número natural. Tá? Nós vimos que a classe de um número natural, ela anda de mãos dadas com a ordem de um número natural. Então, vejam aqui, ó, que cada algarismo, ele ocupa uma ordem no numeral. Isso eu acabei de dizer lá na explicação anterior. E quando nós temos 3 ordens, ela vai formar uma classe completa. Então, olha, a primeira classe de número natural, ela se chama classe das unidades simples. E veja o número aqui, ó, 745. Ele tem 3 algarismos, olha aqui o quadro valor de lugar. Então, essa primeira classe, a primeira classe aqui é chamada classe das unidades simples. Sempre todos os algarismos que estiverem nessa primeira classe, eles são de unidade, de dezena, de centena simples, tá certo? Então, vejo lá o número 745, que como nós vimos aqui, tem 3 algarismos. Então, vamos colocar lá o 7, que é 7 centenas, 4 dezenas e 5 unidades. Vejam que esse número formou uma classe completa, porque lembram quando a professora de vocês pediam lá, olha, o número 53.242, contem da direita para a esquerda 3 algarismos, aí vocês contavam e colocavam o pontinho, esse pontinho, inclusive, ele é o pontinho chamado unidade simples, ele que vai separar a primeira classe da segunda classe, tá? Nós vimos que a classe dos milhares, ela surge quando o maior número de 3 algarismos, que é o 999, isso daqui é a unidade simples. O maior número de 3 algarismos é o 999. O sucessor dele, que é o número que vem depois, ele é o número 1000. Vejam que o número 1000 ele é formado por 4 algarismos. Então, se ele é formado por 4 algarismos, é preciso que apareça a quarta ordem aqui, que vai aparecer. A quarta ordem é a ordem das unidades de milhar. Tá? Então, vejam que agora nós temos aqui uma classe completa, que é uma classe completa é formada por 3 ordens, que é a classe das unidades simples, e a segunda classe, que é a classe dos milhares, que ela ainda não está completa, porque para completar precisa de 3 algarismos. Tá? Vejam lá, o número 1000, ele tem 4 algarismos e também ele tem 4 ordens, porque, como eu falei, cada algarismo
é uma ordem. Então, a quarta ordem, como nós vimos lá, é a ordem das unidades de milhar, que é a segunda classe, a classe dos milhares. Nós temos aqui o número 1000 para exemplificar. Vejam que aqui, ó, formou um grupo de três ordens. Esse grupo de 3 ordens, ele é a primeira classe, que é a classe das unidades simples. Veja que ela está completa porque ela já tem as três ordens. E nós colocamos o pontinho, como sempre a professora pede, para separar as classes. E aqui é a segunda classe, que é a classe dos milhares. Ela está incompleta, porque, como eu falei para vocês, uma classe completa, ela é formada por 3 algarismos. Então, se tivesse mais algum aqui, eu ia contar, olha, 1, 2, 3 e colocaria um ponto aqui. Viram? Que é o que a gente vai ver a seguir, que é a dezena de milhar, mas aí eu já não vou entrar em detalhes, porque nós já vimos isso daí, é só para relembrar, para que vocês possam entender aquela atividade lá. Ó. Vejam que o maior número com 4 algarismos é o 9.999. Quem é o sucessor desse número? Quem é o sucessor? Ó, 9.000. 9.000. Depois de 9.000 vem o 10.000. Então, o sucessor de 9.999 é o 10.000. Vejam que o 10.000 agora é um número formado por 5 algarismos. É por isso que para esse 1 aqui vai surgir uma próxima ordem, que é a quinta. Se nós formos contar o número 10.000, nós vamos ver que ele tem 5 algarismos, porque cada algarismo é uma ordem. Até aí, tudo entendido? Uma vez que vocês entenderam isso, agora nós vamos lá para a atividade, que é o que interessa, que é o objetivo principal dessa aula aqui, tá? Então vamos lá. Vejam que a atividade aqui ela é sobre ordens e classes de um número natural, tá? Vejam aqui, ordens e classes de número natural. Ela é uma atividade que na frente da folha vem a atividade em si e no verso vem o comando, tá aqui, ó, um comando formado por 12 perguntas, tá? Veja que nós temos aqui as 12 perguntas. 12 perguntas, nós temos o número 12 aqui, ó, porque cada um desse espaço ele é relativo a uma dessas questões. Vamos por parte. O objetivo que eu falei em sala de aula é que essa parte aqui do quadro valor de lugar, ela deve ser colada no caderno. Por isso que os alunos precisaram escrever isso daqui no caderno, os comandos. Tá? Então, essa era uma tarefa que eu pedi para os alunos e eles precisam fazer isso. Copiar essas 10 perguntas no caderno e depois cola. Vamos fazer a primeira aqui. Ó. Então, vejam que o quadro valor de lugar, aqui, ele está distribuído em 3 classes. A primeira classe, que é a classe das unidades simples. Tá? Estão vendo aí? A segunda classe, que é a classe dos milhares. A terceira classe, a classe dos milhões. Então, vejam que aqui nesse quadro valor de lugar, nós temos um espaço para até 3 classes. Primeira classe, das unidades simples, a segunda classe dos milhares e a terceira classe dos milhões. Tá? Como eu disse para vocês, cada classe ela é formada a partir de 3 ordens. Olha aqui, ó, primeira, segunda ordem formou a primeira classe. Quarta, quinta, sexta também tem 3 ordens, formou a segunda classe. Sétima, oitava, nonas ordens formou a terceira classe. E assim por diante, porque qual seria, deixa eu fazer essa anotação aqui, qual seria aqui a terceira classe é dos milhões. Qual seria a quarta classe? Bilhões. Qual seria a quinta classe? Trilhões.
Entenderam? E assim sucessivamente, porque, como eu disse anteriormente, os números naturais, eles são infinitos, tá certo? Então, vamos voltar aqui. Vejam que vou resolver a primeira aqui, para vocês verem. É preciso fazer alguns cálculos em alguns, viu? Então, vejam o que que diz aqui na primeira questão aqui, ó. Essa primeira questão aqui, ela está, a resposta eu vou responder bem aqui, olha. Na primeira questão também. Então, vejam aqui, ó. Eu sou um número formado por uma centena de milhar. Eu vou até usar o quadro valor de lugar bem aqui, ó. Uma centena de milhar. Ó, uma centena de milhar. O que que isso quer dizer? Que eu vou colocar um 1 lá na centena de milhar. Olha lá. Milhar. Temos bem aqui, ó, milhar. A segunda classe, que é a classe dos milhares, ela tem, ó, unidade, dezena, centena. O comando diz que eu tenho que colocar o número 1 na centena de milhar. Ó, vejam lá. 1 na centena de milhar. Então, tá aqui, ó. Esse número ele vai ocupar a sexta ordem ali. E o 5, vejam lá, o algarismo 5, eu vou colocar na dezena. Tá vendo? Então, eu vou colocar o 5 bem aqui, olha. Deixa eu diminuir mais para ficar visível para vocês. Tá aqui a dezena. Dezena é a segunda ordem. Vou colocar o número 5. E agora eu vou preencher as casas vazias com o 0. Vejam que formou o número 100.000. Ó, se eu contar 1, 2, 3, vai ter um ponto bem aqui, ó. 100.050. Esse número que eu encontrei, eu vou colocar bem aqui, ó. 100.000, aqui nesse espaço. E 50. Viram? Eu já fiz a primeira. Vou fazer uma outra lá. Vou fazer essa segunda, porque essa segunda, ela envolve um cálculo. E é claro que, como os alunos vão copiar essas perguntas no caderno, quando ele encontrar o resultado, ele vai colocar bem aqui o número que ele descobriu, ó, 100.050, tá? Isso vai ser lá no caderno, já que essa parte vai estar colada no caderno. Vamos lá para a segunda questão, ó. Sou quociente. O que é o quociente? O quociente é o resultado da divisão. Tá até aqui a divisão, o símbolo da divisão. Então, a segunda questão quer saber o quociente de 847. A orientação que eu dei para os alunos é que, se porventura eles não souberem fazer a divisão, a gente vai tratar disso lá em sala de aula. Mas que, em hipótese nenhuma, eles podem usar a calculadora para resolver. Tá? Então, vou dividir o 847, olha lá, 847, eu vou dividir por 7. 8 dividido por 7 dá 1. 1 vezes 7, 7. 8 menos 7, 1. Agora eu vou baixar o 4. Ficou 14 dividido por 7, 2. 2 vezes 7, 14. 14 menos 14, 0. Vou baixar o 7. 7 dividido por 7 dá 1. 1 vezes 7, 7. 7 menos 7 dá 0. O que é o quociente? O quociente é isso daqui, ó. É o resultado da divisão, que é o que está perguntando aqui. Eu sou o quociente de 847 dividido por 7. Quem sou eu? 121. 121. Agora que eu encontrei a resposta lá da questão 2, eu volto lá para o quadro valor de lugar. Aqui, ó. Número 2, vou colocar bem aqui. 121, que foi o resultado que eu descobri. Vejam que o número 121 ele tem 3 algarismos. Então, tá aqui, ó. Se ele tem 3 algarismos, ele tem 3 ordens. Então, primeira, segunda, terceira. Ele vai ocupar aqui, ó, 121.
121. Não importa se os quadrados da esquerda fiquem vazios. Até porque, como nós sabemos, os números colocados à esquerda do numeral, ele não tem valor. Mas quando ele é colocado à direita, ele já tem um valor significativo. Por exemplo, se está certo da forma como eu fiz, mas eu vou apagar aqui para esclarecer melhor. Suponhamos que o aluno vai e coloque bem aqui, 121. 121. Por que que ele errou aqui? Porque essas casas vazias da direita, elas são ocupadas por zero. Então, se ele colocar lá, olha só o número que vai ficar. 121 milhões. E o resultado que deu lá na questão 2 não foi 121 milhões, foi 121. É por isso que, qual é o procedimento? Você vai contar quantos algarismos tem, ó. 1, 2, 3. E como eu disse para vocês, cada algarismo é uma ordem. Então, se ele tem 3 algarismos, está aqui a terceira ordem. Ó. Então, quer dizer que eu vou colocar a partir daqui, da terceira ordem, 121. Viram como é simples? Essas questões só vão envolver alguns cálculos. Olha aqui, ó. A terceira, sou o maior número com 7 algarismos diferentes. Aqui é um desafio para vocês. Os alunos já descobriram lá em sala de aula. Veja a quarta questão aqui. Sou a soma. Tem algumas palavras que vocês vão precisar estarem atentos para que vocês não errem no cálculo. Vejam aqui que diz bem aqui na quarta questão. Na quarta questão. Eu sou a soma. O que é a soma? É o resultado da conta de adição. Então, quer dizer que na quarta questão eu vou fazer uma conta de mais. Então, eu sou a soma de 9 centenas. Quanto é 9 centenas? 900. Mas, já que eu sou a soma, de 4.562. 4.562. Aí eu faço no caderno essa soma. Pode ser feito aqui no lado também, não tem problema. Aí é aquela soma básica que vocês já sabem, tá? Olha só qual foi o resultado, 5.462. Coloca o resultado na linha, 5.462. Bom, já sabem que esse número tem 4 algarismos. Então, nós vamos lá na quarta questão, vejam aqui, ó. Lá na quarta questão. Está aqui a quarta questão. E vamos colocar o valor que nós descobrimos, 5.462. 5.462. Vejam que é um algarismo formado por 4 ordens. Então, eu vou simplesmente procurar lá a quarta ordem aqui, ó. E vou colocar bem aqui, na direção dele. Veja que vai ser na direção dele, ó. 5.462. Perceberam como é simples? Vou fazer mais uma, tá? Vamos lá, ó. A quinta quer saber, ó, sou o resultado da metade de 222. Ou seja, aqui nessa questão, vocês não vão fazer 222 mais 2 dezenas. Vocês vão fazer o resultado da metade. Qual é a metade de 222? É simples. A metade é um cálculo dividido por 2. Mas você pode fazer muito bem assim, ó. Esse aqui vale 200, vale 20, vale 2. Qual é a metade de 200? 100. A metade de 20? 10. A metade de 2? 1. Pronto, eu encontrei. A metade de 222 é 111. Agora eu vou acrescentar, por isso que é uma conta de mais, 2 dezenas. Quanto é 2 dezenas? 20. Aí você faz a conta. O resultado que der, você coloca aqui, ó. É a resposta da quinta questão. E assim você faz, ó. Sou o antecessor. Olha lá, antecessor. Quem é o antecessor de 999? O antecessor, como eu já disse para vocês, é o número que vem antes. Inclusive, está até sendo indicado aqui, ó, no começo da palavra antecessor. Antecessor é o número que vem antes, ou seja, quem é o número que vem antes de
6.999. Aí você coloca aqui e responde lá na sexta questão. Na sétima questão, olha aqui, ó, sou o sucessor. Agora já vem falar do sucessor. Quem é o sucessor? É o número que vem depois. Eu vou fazer essa sétima aqui para vocês. Ó. Sou o sucessor de 5.719. Quem é o sucessor? É o número que vem depois de 5.719. É o 5.000, vou colocar bem aqui, ó, 5.720. Pronto. Eu já encontrei o sucessor de 5.719. Agora eu vou somar com uma unidade de milhar. Quanto é uma unidade de milhar? Se eu for verificar aqui no quadro valor de lugar, ó, milhar. Tá bem aqui a palavra milhar? Milhar. Milhar. Tá aqui, unidade de milhar. É um número formado por 4 ordens. Então, é um número que tem 4 algarismos. E como é 1, veja lá, 1, olha lá como um número formado por 4 algarismos. Uma unidade de milhar é o número 1000. Aí é simples, a gente soma, porque está pedindo para somar aqui, olha o símbolo aqui da adição. Acredito que todos vocês sabem fazer esse tipo de conta, não é difícil. E veja que deu o número 6.720. Então, você responde aqui 6.720, que é a questão sétima. 6.720. Então, vocês, com esse cálculo, já descobriram o resultado da questão 7. Então, vão lá na questão 7. Vejam aqui que tem que ter relação com o número, está bem aqui, ó. Vou colocar bem aqui na sétima. O resultado que eu encontrei, 6.720. E observe que esse número tem 4 algarismos. Então, eu também vou usar a primeira, a segunda, a terceira e a quarta ordem, que é o número 6.720. Não tem segredo, é uma atividade que eu expliquei lá em sala de aula. Os alunos que costumam prestar atenção aprenderam. E tem aqueles que ficam conversando e, portanto, não aprendem. Mas é simples, tá? Espero ter ajudado o pai que me pediu ajuda. E vou aproveitar para dizer para vocês que na semana que vem vocês vão receber a segunda parte. A segunda parte, basicamente, é a continuação dessa. Vejam que nessa questão nós paramos na pergunta de número 12. Veja lá. Nós paramos aqui na pergunta de número 12. Estão vendo? E a continuação vai começar a partir de 13 até o número 24, tá? Então, eu não vou precisar gravar um outro vídeo para explicar a outra questão, porque justamente da forma como eu expliquei aqui é o que vocês vão fazer na outra questão, tá certo? Faço essa atividade. Ela é para ser entregue na quarta-feira para a turma B. Na terça-feira, vou colocar bem aqui, vou abrir aqui uma nota só para esclarecer. Vejam lá que na turma quinto A é para ser entregue na terça-feira. O quinto B na quarta-feira. E o quinto C na sexta-feira. Tá certo? É essa aqui as datas. Eu espero que vocês assistam esse vídeo até o final, porque ele tem muitos... ele explica muitas coisas que é o complemento daquilo que nós vimos em sala de aula, ok? Então, não percam o prazo. Desejo um bom estudo para vocês. Façam a atividade, entregue no prazo